Vamos falar sobre as tipologias do documentário audiovisual, documentário que surge, né, com o cinema, né, o documentário audiovisual, depois a televisão, hoje com os web documentários, documentários colaborativos em realidade virtual, feitos com celulares. Tem os documentários que são radiofônicos, sonoros, mas nós vamos falar sobre, então, os documentários audiovisuais, né? Bom, o Bill Nichols, que é um dos grandes estudiosos pesquisadores, né, professor emérito da San Francisco State University, na Califórnia, no livro Introdução ao Documentário, que temos na Biblioteca da Belas Artes, é o único livro dele traduzido para o português no Brasil, ele vai justamente falar que o documentário não é uma mera reprodução, mas ele é uma recriação, ele é uma representação de algum aspecto da realidade, algum recorte que o documentarista escolheu de um ponto de vista, né, sobre essa realidade. O John Grierson, que foi um dos precursores, primeiros produtores estudiosos do documentário na Inglaterra, nos anos 1930, ele dizia, né, costumava dizer que o documentário era o tratamento criativo da realidade. E o professor Fernão Ramos, da Unicamp, que também é um grande estudioso, tem até um livro em que ele coloca já no título, afinal, o que é mesmo documentário? O documentário é difícil de definir, né? Não é fácil. Aqui tem algumas pistas, né? Tem dois trechinhos de entrevistas do Bill Nichols, de uma das vezes que ele veio ao Brasil, em que ele fala sobre os documentários na era digital e a relação do documentário com o seu público. Tem uma entrevista do professor Fernão Ramos na TV Unicamp, em que ele também fala sobre o documentário brasileiro. E tem um clássico aí que é considerado pelos estudiosos o primeiro documentário da história do cinema, do casal Robert Francis Flaherty, de 1922, que é o Nanook, né? Que é considerado, então, pela forma da construção narrativa, o primeiro documentário da história do cinema. Embora seja polêmico até hoje, muita gente diz o que é real, o que é ficção nesse filme, né? E o documentário até hoje traz essas questões, justamente porque ele não é uma reprodução da realidade, ele é uma recriação, ele é uma representação e tem elementos ali ficcionais também presentes nesse recorte da realidade. O Bill Nichols, no livro Introdução ao Documentário, né, ele faz todo um apanhado, né, sobre a história do documentário, as várias escolas, tendências, vertentes, e ele chega a uma categorização, que ele deixa claro que ela não é estanque, ela não é definitiva, né, mas ela é uma pista, né? Ela é um guia para quem estuda, para quem pesquisa, para quem escreve sobre documentários e mesmo para quem produz documentários. Nessa categorização, o Bill Nichols vai falar, então, em 6 tipos, 6 modos, né, que seriam a tipologia do documentário audiovisual. Primeiro, o modo expositivo, que são documentários mais argumentativos, né, documentários mais em que a narração geralmente é feita com off, né, o voice-over, em que o que vai sendo narrado acaba sendo demonstrado em imagens. Alguns desses documentários clássicos também se aproximam, né, dos chamados documentários jornalísticos, né. Um exemplo é o Drifters, do John Grierson, que é de 1928, sobre trabalhadores aí das atividades portuárias e pesqueiras na Grã-Bretanha. Já o modo poético, ele já é um documentário mais livre, um documentário mais subjetivo, um documentário em que há uma grande preocupação estética, e são documentários em que o documentarista traz vários elementos narrativos, fotos, documentos, outras imagens, e compõe uma narrativa que seja mais poética, mais artística. Tem 2 exemplos clássicos aqui, o Chuva, do Joris Ivens, de 1929, e o Nada Mais Que as Horas, o Rien que l'heure, do Alberto Cavalcante, um documentarista brasileiro importantíssimo, que é de 1926. Seguindo, o Bill Nichols vai falar da categorização, né, da tipologia do modo observativo, que são aqueles documentários já feitos a partir das décadas de 1950, 60, com câmeras portáteis de filmar e gravadores portáteis, né, o da marca Nagra foi o primeiro da história. Aqui tem a vertente do cinema direto norte-americano, em torno do Robert Drew e vários documentaristas aí do período, muitos documentários deles já produzidos para televisão, e onde a equipe tenta interferir minimamente na cena que está sendo filmada, né? Era a ideia daquela mosquinha na parede que observa tudo, mas não interfere. Embora a gente saiba, né, que a equipe sempre vai acabar interferindo, mas no caso deles era tentar fazer isso minimamente. Tem alguns documentários clássicos desse período, eu coloquei aqui 2, o Primary e o Crisis, do Robert Drew. Depois, o modo participativo, ele parte também da captação do som direto, né, sincronicamente som e imagem, mas ele vai para uma outra proposta, uma outra vertente, que é da participação, da interferência da equipe dentro da cena e o diálogo, a interação com os seus personagens ali, os seus protagonistas, que participam também do documentário e contribuem, né, para os rumos que o documentário vai tomando.
Tem um clássico do Jean Rouch, né, o grande documentarista do chamado cinema verdade francês, que ele produziu em 1960 junto com Edgar Morin, né, sociólogo, que é o Crônica de um Verão, que é um excelente exemplo de documentário participativo. E para trazermos um exemplo brasileiro do grande cineasta, documentarista Eduardo Coutinho, O Fim e o Princípio, que é um documentário participativo também, que ele e a equipe vão filmar no interior da Paraíba, numa comunidade rural, e a comunidade participa, né, desse processo todo. Depois, o documentário, a tipologia reflexiva, né, o modo reflexivo, de acordo com Bill Nichols, são documentários que evidenciam muito os bastidores, a relação da equipe, né, com o tema ou com as pessoas que estão sendo filmadas, né, e essa representação ela fica muito evidente nos documentários reflexivos, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos, né, como o Santiago, do João Moreira Salles, que é um documentário em que ele reflete muito sobre o ato de filmar e o ato, né, de fazer um documentário. Ele abandona as primeiras filmagens, guarda o filme e anos depois ele retoma e vai trabalhar justamente sobre o material bruto. Tem um documentário anterior dele, da Katia Lund, que é o Notícias de uma Guerra Particular, sobre a questão toda do tráfico no Rio de Janeiro e as disputas ali entre facções e com a polícia também. E tem um clássico que é o Homem com uma Câmera, do Dziga Vertov, do Cineolho soviético, que é um documentário reflexivo, então, que nos traz, né, um pouco do dia a dia de uma cidade a partir da visão dos seus moradores, dos seus trabalhadores, né? O modo performático já é um modo mais de vanguarda, mais experimental, onde a questão estética está muito evidenciada, o documentarista ele está presente dentro da condução ali do documentário, às vezes até como um dos personagens, e eu coloquei dois exemplos aqui brasileiros importantes, um da Sandra Kogut, que é um passaporte húngaro, que é um documentário onde ela vai em busca das origens da sua família na Hungria, que migrou para o Brasil, e o Carlos Nader, que faz O Homem Comum, que é um documentário que ele leva quase 20 anos para concluir, em que ele vai desenvolvendo uma relação de amizade com o seu protagonista, que é um caminhoneiro do interior do Paraná, um homem comum, e ele vai mostrando essa relação dele com o seu personagem, a amizade que eles criam, enfim, ele está presente ali em momentos decisivos, alegres ou tristes da vida desse personagem. Então, essas seriam as tipologias principais, né, do documentário, segundo Bill Nichols. Aqui tem vários títulos, né, importantes, né, para quem quer se aprofundar, conhecer mais sobre o documentário, né, esses livros, a Biblioteca da Belas Artes tem exemplares. Então, fica aqui essa introdução ao documentário com as tipologias, e tem ali os links na apresentação e tem a bibliografia para quem quiser se aprofundar muito mais nesse percurso, aí, nessa aventura pela história do documentário e as suas vertentes e as suas tipologias. Então, agradeço e a gente pode ficar por aqui, então.